Bom dia, irmãos. Hoje vamos dar sequência ao estudo do livro de Isaías, no capítulo 18. O capítulo anterior trazia profecias relacionadas a Damasco e a Efraim, condenando principalmente a idolatria e o abandono do povo a Deus mesmo, né? E trazia um pouquinho da profecia contra a Síria, que era o exército dominante da época, né? Mas, segundo trazia lá o texto, seriam carregados pelo vento quando o Senhor os repreendesse. Hoje a gente vai ver um pouquinho do que o texto traz sobre a Etiópia. E ela é bem sequência do que trouxe ali o texto da Síria, né? Que eles estão bem relacionados a essas profecias. A gente vai entender daqui a pouquinho. Mas antes de começar, vamos iniciar com uma oração. Deus eterno Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui reunidos, Senhor, para estudar a Tua Palavra, Senhor, mesmo que distantemente, mesmo que por meios virtuais, ó Pai. Agradecemos, Senhor, por podermos voltar à nossa atividade no nosso templo, Senhor, mesmo que com um número reduzido, Senhor. E agradecemos também, Senhor, por termos pessoas, termos capacidade, termos condições de transmitir esse culto àqueles que não podem ter acesso presencialmente, ó Pai. E peço, Senhor, que continue a nos abençoar, que continue a nos orientar em nossas vidas e nossas decisões, quais melhores caminhos tomar nesse tempo de pandemia, Senhor. E lhe peço, Senhor, que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento para a Tua Palavra, Senhor, e que possamos entender, Senhor, a mensagem que o Senhor quer trazer para nós neste dia, Pai. É isso que lhe agradecemos e pedimos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Certo, então, como eu disse, isso é uma sequência, né? Essa parte da Etiópia está bem relacionada com a Síria. E então a gente vai começar lendo aqui o capítulo 18, né? A profecia da Síria era o finalzinho do capítulo 17, agora essa da Etiópia é o capítulo 18 e acho que se estende até o capítulo 20. Mas hoje a gente vai dar uma olhada no capítulo 18. Aqui no capítulo 18, Isaías muda um pouco o tom, né? Ele fala de forma um pouco mais branda, né? Nos capítulos anteriores ele vinha trazendo uma condenação muito pesada, aqui ele já está num tom aparentemente mais tranquilo. Por que isso? Esse texto aparentemente foi escrito, essa profecia veio de quando a Etiópia enviou embaixadores ali para Judá, né? E eles estavam tentando ali uma aproximação com Judá, porque a Etiópia tinha conseguido parte do Egito, tinha conquistado parte do Egito e queria começar a se envolver nessa política mundial, né? Dominar territórios e tudo mais, que era como as coisas eram feitas naquele tempo, certo? Então o rei estava ganhando poder, queria interferir um pouco mais nessa política mundial, então enviou seus embaixadores a ajudar, tentando uma aliança mesmo contra a Síria, porque a Síria era quem estava dominando todos ali daquela região, que é inclusive o que a gente já viu nos capítulos anteriores. Vamos ler então os dois primeiros versículos aí do capítulo 18. Assim como a Lívia, eu uso também a NVI, que eu acho que tem uma linguagem bem clara, sem tirar parte da interpretação do texto. Então vamos lá, Isaías 18, versos 1 e 2. Ai da terra do zumbido de insetos ao longo dos rios da Etiópia, que manda emissários pelo mar em barcos de papiro sobre as águas. Vão, agis mensageiros, a um povo alto e de pele macia, a um povo temido pelos que estão perto e pelos que estão longe, nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é dividida por rios. Então ele começa aqui citando essas características desse povo que veio da Etiópia, mas usando um tom um pouco irônico, né? E aí ele fala terra do zumbido de insetos ao longo dos rios, porque era uma região que realmente era conhecida por ter muitos insetos e que zumbiam muito, faziam muito barulho. E aí ele cita também os barcos de papel. Esses barcos eram feitos de papiro, né? Barcos de papiro sobre as águas. Eles eram feitos aparentemente de uma cana de papiro. E eles eram realmente barcos muito velozes para atravessar ali o Nilo. E eles subiam e desciam. E eles eram tidos ali naquela época como realmente os mensageiros dos povos. Porque eles conseguiam trazer informações rapidamente atravessando os rios, aí, principalmente o Nilo, que era o de maior extensão. Certo?
ele também cita um pouco a aparência. E aqui ele fala, então, vão ágeis mensageiros, que eram os mensageiros da própria Etiópia, a um povo alto de pele macia, um povo temido pelos que estão perto e que estão longe. Nação agressiva e de fala estranha, que é dividida por rios. Esse vão, ele está mandando os mensageiros de volta. Ele está falando, olha, nós não precisamos de vocês aqui, então voltem de onde vocês vieram trazendo essa mensagem. Certo? Era para eles então retornarem. Eles não estavam aceitando ali, né? Segundo Isaías, não era para aceitar o acordo deles. Era para eles então saírem daí e voltarem para um povo alto e de pele macia, né? Eles citam essas características e geralmente denotam ao povo ali da Etiópia, da África, porque eles eram conhecidos pela sua pele mais escura e era um povo realmente muito alto. Então ele está mandando os mensageiros de volta. Aquela mensagem ali não era para eles. E aí eles foram dispensados e o que já denotava o porquê, o tom da mensagem que viria a seguir. Que é o que a gente vai ler agora, nos versos de 3 a 6. Todos vocês, habitantes do mundo, vocês que vivem na terra, quando a bandeira for erguida sobre os montes, vocês a verão. E quando soar a trombeta, vocês a ouvirão. Assim diz o Senhor, do lugar onde moro ficarei olhando, quieto como a dor do sol reluzente, como a nuvem de orvalho no calor do tempo da colheita. Pois antes da colheita, quando a floração der lugar ao fruto e as uvas amadurecerem, ele cortará os brotos com a podadeira e tirará os ramos longos. Serão todos entregues aos abutres das montanhas e aos animais selvagens. As aves se alimentarão delas todo o verão e os animais selvagens todo o inverno. Então, por que Isaías manda esses mensageiros de volta? Porque o Senhor levou a ele uma profecia, o Senhor deu a ele a palavra de que eles sairiam vitoriosos, de que a Síria seria derrubada, certo? Então ele fala, quando a bandeira for erguida sobre o monte, vocês a verão. E quando soar a trombeta, vocês a ouvirão. Então, isso denota que seria um acontecimento grandioso, que eles veriam ali quem será o vitorioso. E o Senhor apenas iria aguardar a hora. Eles não iriam precisar sair, eles não iriam precisar se unir a outros povos. Eles precisariam apenas aguardar a ação divina. Certo? Então, aguardar apenas que o Senhor realize essa ação e iriam podá-los, né, antes da época da colheita. Então, antes que realmente aquilo aconteça, aquilo se findasse, eles teriam essa vitória, o povo assírio iria cair. Então, a mensagem que aqueles embaixadores deveriam levar de volta para a terra indicava que Judá não iria se aliar a eles nessa batalha. O Senhor iria agir quando fosse a hora. Dando sequência aqui, vamos então ler o verso 7, que é o último aqui nesse capítulo. Naquela ocasião, dádivas serão trazidas ao Senhor dos Exércitos da parte de um povo alto e de pele macia, da parte de um povo temido pelos que estão perto e pelos que estão longe, nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é dividida por rios. As dádivas serão trazidas ao Monte Sião, ao local do nome do Senhor dos Exércitos. Então Isaías fala, olha, todos verão a derrocada deles, depois que eles se tornarem alimento para os animais selvagens, que eles ficarem lançados à terra, todos verão e todos virão nos agradecer, todos virão honrar ao Senhor por essa vitória. Então, depois do agir do Senhor, as nações viriam até Judá e entregariam honrarias ao Senhor, inclusive uma nação de um povo alto e de pele macia, né? Eles falam que até mesmo essa nação que foi de onde os embaixadores vieram, trazendo a mensagem, propondo uma aliança, eles deixam claro que até mesmo eles reconheceriam o poder do Senhor. E como todo texto profético, a gente fica em dúvida. Isso já aconteceu? Isso vai acontecer? Isso remete para nós apenas uma vitória do Senhor na glória, como em alguns textos que a gente já estudou? Neste caso, não. Essa história aqui é contada, essa batalha é toda contada no livro de 2 Crônicas 32, capítulo 32. Né? E se a gente olhar o verso 23, remonta justamente
a esse ponto que ele acabou de falar. Então, 2 Crônicas 32, o verso 23. Muitos levaram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Então, aqui é o cumprimento dessa profecia. E o capítulo 32 inteiro narra como foi essa batalha contra a Síria, como que eles procederam, eles se defenderam até que o Senhor levasse embora o povo, né? Derrubasse o povo assírio. Então, se você ler 2 Crônicas 32, tem toda essa narrativa. E aqui a gente vê então esse agir de Deus. Por mais que Judá pudesse conseguir aliados, a palavra de Deus era apenas para que esses aliados fossem embora. O plano de Deus já estava desenhado. O que eles queriam fazer, o que eles deveriam fazer era esperar em Deus. Foi essa a palavra do profeta, não só obviamente para os mensageiros, porque não é ele que toma essa decisão, mas para o próprio rei, no caso Ezequias, para que ele aguardasse o agir do Senhor. Então, apesar do rei Ezequias ser um rei propenso a fazer essas alianças, ele realmente era um rei propenso a fazer esse tipo de trato, de fazer essa aliança e defender ali Israel. Ele escutou aqui a palavra do Senhor, ele aguardou o agir de Deus e Judá saiu vitoriosa. Então, a mensagem aqui que esse texto nos traz é que nós devemos saber esperar o agir de Deus. Nós devemos aguardar o agir do Senhor, devemos saber escutar a voz do Senhor e esperar nele. É ele quem vai trazer a nossa vitória, é ele quem vai trazer a solução dele, que sempre vai ser a melhor para nós. Somente assim nós conseguiremos o melhor de Deus para nossas vidas. E este foi o texto de hoje, esta foi a nossa EBD. Desculpa se teve interrupções de música, não sei se vai sair na gravação, mas teve um barulho alto de som aqui. E é isso. Espero que tenha compreendido o texto e que possamos continuar, então, estudando Isaías nos próximos capítulos. Ok? Muito obrigado e tenha um bom dia.